Martim Lutero, parte 2, tudo bem? Vamos nos resolver nos slides que é melhor. Senão eu fico aqui falando. Isso, professor, fala demais, né? Então, Lutero, parte 2, né? Nosso grandioso CEPLAC, tá vendo? Olha, você é coruja, meu amigo? Tem que ser coruja, hein, rapaz? Ó, vou mostrar aqui para você. Tem que ser coruja, hein? Ó. Ó, coruja, hein? Vamos lá, galera. Então, o grandioso Martim Lutero, né? Então, na verdade, o Lutero, ele. Eu diria que principalmente, vocês assistiram o filme do Martim Lutero? Tem um filme, assistam. É bacana pra caramba o filme do Martim Lutero, tá bom? Apesar que vocês não assistem nenhum filme que eu indico, né? Mas deixa pra lá. De qualquer maneira, o Martim Lutero, ele é filho do seu tempo. Ou seja, ele está vivendo no mundo agora em que ideias novas surgem. É lógico que nós, qualquer coisa nova que esteja acontecendo vai influenciar a todos nós de uma forma positiva ou negativa. Não tem jeito, né? Você vê, a pandemia que está acontecendo não está influenciando, não alterou a nossa forma de ver o mundo, de viver também? Altera, não é? Enquanto está existindo aí, tem muitas coisas que se discutem, não é? Então, o que o Lutero está vivendo? Está vivendo a época do humanismo, ele está vivendo o tempo do capitalismo, ele tá questionando traz a ideia da racionalidade, não é verdade? As pessoas estão pensando, as pessoas estão lendo muito. E tudo isso, o Lutero é um ser humano, e é lógico que ele faz parte desse. Ele faz parte dessas mudanças, ele está nesse barco aí. Tá bom? Então, eu posso também dizer que o Martim Lutero também está fazendo uma nova abordagem sobre as Sagradas Escrituras e começa a questionar. Ele fala: opa, até então a gente está agindo errado, vamos modificar. Então, e dessa forma, trazer a igreja para a modernidade, tá? Embora o pensamento dele é muito maior, né? Eu diria que o Martim Lutero é um homem de vanguarda. É aquele tipo de pessoa que o pensamento dele está bem à frente do tempo dele, inclusive, tá bom? Então, uma das questões aí que ele vai trazer, por exemplo, olha, a justificação pela fé, né? A salvação é individual e não precisa de intermediários. Tá? A igreja, ela te ensina o caminho, mas é você que faz o caminho. É você que vai caminhar. É você que vai trilhar para a tua salvação. A igreja não vai fazer isso por você, mas ela pode te ajudar mostrando o caminho. Agora, esse caminho já está escrito lá nas Sagradas Escrituras. Se você tem a sua fé e você tem um comportamento verdadeiro cristão, você é salvo. É isso que o Lutero traz, e você, de certa forma, você tira esse monopólio do controle, né? O controle da igreja sobre o individual. Ou seja, é como se o Lutero estivesse dizendo para você, ele está te empoderando dessa fé. Olha, essa tua fé aí, ela vai mover montanhas, isso está escrito inclusive na Bíblia. Não é? Então, segundo Lutero, a salvação é um processo individual. Muitas pessoas que vão à igreja falam assim: reza, ora por mim. Aí o irmão fala assim: eu vou orar por você, mas eu não posso fazer muita coisa por você. Você que precisa buscar a tua salvação, você que precisa buscar a sua transformação como ser humano. Não é assim? Lógico que você, como membro da igreja, você até indica para ele: o caminho é esse aqui, mas eu não posso caminhar com você, por você. Eu posso caminhar com você, mas por você eu não posso. Né? A salvação é um processo individual onde o crente, por meio da sua fé em Jesus Cristo, tem acesso ao paraíso. Né? Então, a salvação, esse paraíso é a salvação. A crença contrariava a pregação católica daquela época, né? Pois, para esses, a salvação era um processo mediado pela igreja para chegar ao paraíso. O crente deveria cumprir uma série de sacramentos e as boas obras. E, em especial, você respeitar os ensinamentos que a igreja católica está fazendo. Senão você é um herege, isso é uma heresia, você vai para o inferno mesmo, né? Tá bom? Por isso que a igreja, já que ela controlava a fé das pessoas, ela ganhava uma grana vendendo as indulgências, tá bom? E a ideia do sacerdócio universal é ponto crucial nesse novo pensamento do Lutero. Olha que legal, ó. Lutero defende que todos os cristãos eram sacerdotes e, portanto, não necessitavam de intermediários para ter contato com Deus, ok? Então, galerinha, deixa eu explicar para vocês aqui.
Vamos supor que aqui, vou colocar o lápis. O lápis, para mim, é o maior instrumento que existe, né? Para mim, isso aqui tem um significado de sabedoria, de racionalidade. Então, vou colocar ele como Deus, tá bem? Então, para você, no pensamento católico daquele período, para você chegar a Deus, você não vai sozinho, entendeu? Você vai precisar de um intermediário, ó. Tá bom? Aqui é a igreja. Você não vai sozinho. Com Lutero, é como se você fosse sozinho, ok? Mas de que maneira? Com a verdadeira fé, com a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. Então, você não precisa de sacerdote para fazer isso para você. Não precisa. Você pode ser um sacerdote. Você próprio pode ser um sacerdote da tua vida, desde que você haja com verdade, que não adianta, para Deus ninguém engana. Não adianta ir você com mentira para Deus, que Deus você não engana. Então vai lá, garoto. É isso que Lutero está dizendo, tá bom? Novamente, a Igreja Católica era atingida, pois para os católicos, somente os membros do clero eram sacerdotes. Então, você está tirando literalmente da igreja o controle desse caminho aí. Tá? Lutero diz, você pode ir, rapaz, vai lá, mas vai na verdade, tá bom? Lembrando que Lutero, inclusive, vai gastar muito tempo da sua vida fazendo a tradução da Bíblia, que era latim, agora para o alemão, para justamente as pessoas terem acesso àquilo que os líderes estão falando. As doutrinas luteranas eram humanistas, pois colocavam o ser humano como o único responsável pela própria salvação. Para Lutero, não havia mais intermediários entre homens e Deus. E como é que é? Qual é a intermediária disso? A fé. A fé verdadeira, tá bom? Por isso que você é salvo pela fé. Era o relacionamento pessoal com a divindade que garantia a vida eterna aos seres humanos, tá bom? E aí uma reflexão interessante que eu falei para vocês, né? Quando colocou o ser humano como responsável por sua espiritualidade, não o Papa, não o padre, não, né? Segundo o grande responsável pela própria salvação, Lutero demonstrou ser humanista. Lutero também defendia que a igreja não era o caminho para a salvação, pois o papel da igreja era o de apontar o caminho até ela. E você que segue, né? E, na verdade, na sua fé, na sua individualidade. Para o reformador, e está falando aí do caso do Lutero, né? O caminho era o próprio Jesus Cristo. Com isso, era papel dos seres humanos escolher seguir ou não este caminho. É o livre-arbítrio, inclusive, né? Bom, então, todo esse bafafá aí, você vê que o Lutero é extremamente revolucionário, é ou não é? Né? Então, quando ele foi excomungado, que eu falei para vocês, ele foi acolhido pelos príncipes. Eu falei para vocês do Sacro Império Germânico, né, onde ele vive, né, e alguns príncipes já estavam interessados em romper com a influência do Papa sobre seus territórios. Então, eles viram nessa nova a palavra do Lutero, até por uma questão de espiritualidade também, eles acolhem, alguns príncipes acolhem, e lógico que vai gerar muita guerra, inclusive, tá? Uma das consequências da reforma protestante é perseguição, tá bom? A Inquisição Católica funciona aí. Lutero foi então acolhido pela nobreza alemã e dedicou-se a traduzir a Bíblia para o alemão, desenvolvendo os princípios de uma nova religião, tá? Que foram esses princípios que eu falei para vocês agora. A paz de Augsburg, por quê? Vai gerar muita guerra, tá bom? Então o imperador, ele exige que o Lutero se retrate, né? Mas lembrando que esse imperador, ele também não tem tanto poder assim. Alguns príncipes bateram de frente com o imperador. Não. Tá errado. Eu vou apoiar o Lutero porque ele tá com a verdade. Então, para evitar maiores guerras, anota isso aí, galera. Em 1555, eles vão se organizar, né? Os súditos, e vão determinar o seguinte: a famosa Paz de Augsburg. Tá? Essa Paz de Augsburg vai determinar que os governantes escolham religião. Lembra que eu falei para vocês? Tá aí. O território do Sacro Império Romano, na época, aqui que o Lutero vive, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa região aqui? Então, isso aqui ó, vai gerar a Alemanha, parte da França, tá bom? O que vai acontecer? O Sacro Império Romano, eu falo isso no primeiro vídeo, na verdade ele é um complexo de territórios, tá vendo aqui? Tá vendo? E aqui nas coresinhas, alguns são luteranos, outros vão seguir o calvinismo, lembrando que vai surgir o Calvino também, né? Então, se você perceber nesse mapa aqui, o território do Sacro Império Germânico, ele é um complexo de territórios. Aqui na Europa Central, né?
você tem aí esses territórios todos, você tem aí a influência do Papa, tá bom? Até então tinha, depois ele perde influência. Cada corzinha dessa, os católicos são os verdes, tá? Então, nessas regiões amarelas e roxa, seriam onde aqueles príncipes que eu falei adotaram a religião. E aí o Papa não está mais comandando aí. Entenderam aí? Então, galerinha, esse complexo de territórios que eu falei é denominado Sacro Império Romano Germânico. Mas, na verdade, existem diversas unidades comandadas por duques, barões, você tem condes, enfim, existe aí toda uma nobreza ainda que está atuando, né? E, embora esses nobres deviam obediência ao imperador, mas nessas questões religiosas acabaram não concordando e alguns, inclusive, adotaram aí a nova filosofia de religiosidade do Lutero, tá bom? Então, para evitar uma guerra aqui, você imagina, aqui você tem esses territórios, tem diversas pessoas. Então, o que determinou? O imperador falou o seguinte, olha, então é o seguinte, para não ter briga, mas aí a paz de Augsburgo, anota isso aí, tá? Já caiu várias vezes a paz de Augsburgo em 1555. Então, o que ele determinou? Se o príncipe decidir seguir o catolicismo, todos os seus súditos serão católicos. Se o príncipe decidiu seguir o Lutero, todos serão luteranos. Você vai seguir a religião do teu príncipe. Imagina isso, hein? Naquela época, tá? Então, olha aí, ó. Este tratado de paz deu a Augsburgo deu a possibilidade de cada líder de cada estado alemão escolher sua própria religião, ficando seus súditos obrigados a aceitar a escolha de seu príncipe. Assim ficou consagrado o Estatuto Legal do Protestantismo na Alemanha. O documento marcou por um tempo o fim da luta travada entre católicos e romanos. Eu vou fazer um vídeo sobre a Noite de São Bartolomeu na França. Gente, uma das consequências da reforma religiosa foi a mortandade, tá? Muitas guerras religiosas mesmo. Então, o Carlos V tenta aí resolver isso, ele é o imperador, né? E aí ele solta essa famosa expressão, né? Cuius regio, eius religio. Ou seja, né? Ó, a tal príncipe, sua religião. Tal príncipe, cuius regio, eius religio. Tal príncipe, sua religião. A religião católica ou luterana do príncipe, né? Lembrando que os príncipes eleitores são aqueles nobres que escolhem quem vai ser qualquer decisão que precisasse no Império Germânico, qualquer coisa, havia uma assembleia e esses príncipes que tinham voz dentro dessa assembleia, eles votavam sim ou não para qualquer tema, tá? No caso aí foi um tema muito importante, a religiosidade. E esses príncipes, chamados príncipes eleitores, aqueles que tinham voz dentro da Assembleia, criada pelo imperador, o que ficou decidido? Que a religião desse príncipe, os súditos devem seguir. Por exemplo, vamos supor que Guarulhos fosse um território do Sacro Império Germânico, tá? E eu sou o príncipe de Guarulhos. Se eu fosse católico, todo mundo aqui em Guarulhos deveria seguir a minha religião. E eu posso perseguir, inclusive, quem for o contrário. É isso aí que aconteceu, tá? Os súditos deveriam se converter. Para isso foi concedido um período de transição do qual os súditos podiam, depois eu vou acertar aqui, esse B aí apareceu, os súditos podiam escolher qual governante, qual religião queriam seguir. Então, tipo assim, se você quer seguir a minha religião, fica. Se não, pode ir embora, procura a tua turma. É meio isso aí, tá? Bom, galerinha, as pregações de Lutero vão dar voz a um grupo muito antigo lá naquela região, os anabatistas, tá bom? E vai ter um líder chamado Thomas Müntzer, tá? E esses camaradas, inclusive, até pegando as ideias do Lutero, eles falavam o seguinte, olha, não existe justificativa na Bíblia aí para que eu tenha que ficar respeitando os príncipes, eles ficam nos explorando. Então, os anabatistas vão criar um movimento social fortíssimo, influenciando camponeses que começam a se rebelar com a nobreza, contra a nobreza. E a nobreza, galera, vai reprimir esse movimento dos anabatistas com muita violência. E eles, a princípio, contavam com o apoio do Lutero, mas você não pode esquecer que o Lutero, de certa forma, estava extremamente comprometido com os príncipes, até porque a sua cabeça estava em jogo, né, com a igreja, né? Imagina se a igreja pega o Lutero, podia ter matado ele, né? Então, ele é extremamente dependente do apoio dos príncipes. E esse movimento anabatista vai questionar o poder dos príncipes e o Lutero, né? E ele, inclusive, não vai apoiar esse movimento. E aí entrou para a história também
ele meio que vira as costas por esse movimento social fortíssimo, os anabatistas, tá bom? Mas vamos ver aqui o porquê que eles são anabatistas, tá bom? Lembrando que esses camaradas defendiam o seguinte, olha, quando uma criança nasce, não é para batizar ela. Repara que a Igreja Católica, ela, naquele período, ela entende que quando alguém nasce, já batiza logo para ela controlar, desde pequenininho. Não é isso? E esses anabatistas diziam o seguinte, não, Jesus foi batizado com 33 anos de idade. Não, as pessoas só devem ser batizadas quando completarem a sua consciência para isso, para que elas verdadeiramente sigam a religião que bem quiserem. E é isso que eles pregam também, tá? E é lógico, esse movimento era visto como uma heresia pela Igreja Católica, né? Vamos falar um pouquinho, ó. O anabatismo foi um movimento religioso surgido com as reformas protestantes, inspirados nas ideias de Lutero, que foram desenvolvidas contra o poder religioso, social e político da Igreja Católica. O nome foi em decorrência dos batizados dos anabatistas ocorrerem na fase adulta da vida, escolhendo conscientemente se entregar à religião cristã em oposição ao ritual católico, por exemplo, em que o batismo é realizado com recém-nascidos, não é isso? Bom, Thomas Müntzer, que eu te falei para o Müntzer, ele vai liderar essa guerra dos camponeses, tá bom? Olha só, a consequência dessa consciência social explorada, adquirida pela interpretação religiosa, foi a revolta camponesa. O estopim foi dado por Martim Lutero ao se opor ao poder de algumas autoridades. Sabendo dessa posição, cerca de 300 mil camponeses pegaram em armas contra seus senhores, estendendo a revolta para mais de um terço da Alemanha. O objetivo era romper a estrutura social feudal, aquela exploração. Não, Deus não quer que essas pessoas nos explorem. E eles vão, inclusive, pegar alguns temas defendidos pelo Lutero, né? Que questionava a autoridade e tal. Ao mesmo tempo em que conflitos sociais religiosos surgiam, a população se organizava em movimentos que objetivavam implantar um sistema social mais justo. Entre eles está a Guerra dos Camponeses, movimento alemão de 1525, que lutou pela abolição das obrigações dos servos, criação de um sistema agrário igualitário, a terra de todo mundo, a terra de Deus, além do fim da propriedade privada. Obviamente, os revoltosos foram duramente reprimidos pela monarquia alemã. O movimento foi criticado, inclusive, pelo próprio Lutero. Pouca gente sabe disso, né? Segundo ele, a existência de servos e senhores era vontade divina e, portanto, deveria ser respeitada. Ele não ia arrumar problema com os nobres, né? Então, as consequências da reforma protestante é muito bacana vocês anotarem, tá bom? As ações empreendidas pelos movimentos de reforma protestante foram marcantes e provocavam rupturas entre igreja e monarquias. Uma delas vai ser na Inglaterra, tá? Entre as principais podemos citar as seguintes: nascimento de novas igrejas pela Europa, como a anglicana, calvinista e luterana, influência reduzida do poder da igreja, tá bom? Princípios sociais e econômicos burgueses fortalecidos e baseados no lucro, principalmente quando a gente fala de Calvino, reação da Igreja Católica ao protestantismo através da reativação da Inquisição, da criação da Companhia de Jesus. Gente, eu fiz uma aula sobre contra-reforma, vocês vão adorar, e combate ao movimento. A igreja reage, a igreja não fica parada, a Igreja Católica. E a tradução da Bíblia para outros idiomas, para que mais pessoas pudessem ter acesso ao seu conteúdo. E acabou, né? Vocês não aguentam mais o Marcão. Aí eu encerro com Lutero, parte 1 e parte 2, tá bom? E já solto do Calvino, que é bacana. Calvinismo é muito legal e traz a ideia de predestinação, né? As pessoas estariam salvas por Deus. Ele escolhe as pessoas e tem um sinal. Que sinal é esse, né? Ele chamava de predestinação. Bom, o que é a predestinação? A gente vai ver isso no próximo episódio da Reforma Protestante. Um abraço, galera!